Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui uma pergunta em que 90% das pessoas que me procuram sempre questionam. Dark, quanto de dinheiro eu devo levar para mudar para Portugal? Olha, essa é uma pergunta que eu gostaria muito de responder um número exato, né? No entanto, pessoal, não existe número mágico. O valor que eu trouxe, que a minha família trouxe, com certeza não será o mesmo valor que uma família mais numerosa, com 3 filhos, ou uma família com um idoso que requer um maior cuidado, ou apenas um casal, ou uma pessoa sozinha. Então, isso é um número muito peculiar, né? E isso tudo vai depender do seu estilo de vida, do que você está disposto a abrir mão quando chegar aqui, da forma, da alimentação que você tem, do seu estilo de vida em relação a passear um pouco, a turistar, o que você está disposto a ter quando chegar aqui, se você precisa de um carro, se você não precisa, se você está acostumado a andar de transporte público. Então, existe uma variável muito grande em relação ao que você deve trazer diante do perfil de cada pessoa, tá? Mas eu vou dizer para vocês que o número crucial que deve ser levado em consideração, e com certeza o mais importante, é definir aonde vai morar. Esse sim será com certeza a forma que vocês encontrarão de encontrar um número mais próximo àquilo que vocês precisam trazer. Por que eu estou falando isso, tá? Porque hoje, com certeza, sem dúvida nenhuma, o arrendamento é o que mais pesa no ordenado de uma família aqui em Portugal. E a pergunta não seria quanto eu devo levar de recurso financeiro, de dinheiro para Portugal para mudar, mas sim para mudar e ficar. Por que eu falo isso, né? Porque este número, que sofre uma variação enorme, depende muito da localização que você for morar, porque o estilo de vida, o custo de vida de Lisboa não é o mesmo das pessoas que vivem, por exemplo, em Bragança, em Porto, Viseu, Leiria. Por quê? Os arrendamentos em Lisboa, nota-se que ele é bem maior em relação à maioria dos outros distritos. Então, uma família que vai pagar um arrendamento de 1.000 euros, 1.200 euros no T2 em Lisboa, ela pode vir a pagar metade disso ou 60% desse valor em um outro distrito. E quando você decide ou define, fazendo esse estudo junto com a família de vocês e a região que vocês pretendem morar, o que pode acontecer? Algumas pessoas definem morar numa aldeia. No entanto, deve ser levado em consideração que quando você decide morar numa aldeia, vocês têm que estudar a empregabilidade desse local. Por que isso? Porque na maioria dessas situações você acaba tendo que se locomover para o local onde você vai trabalhar. Algumas aldeias têm uma proximidade em relação aos centros e até mesmo aos polos industriais maior, e que, portanto, você vai ter um gasto maior com transporte público ou mesmo com gasóleo, uma vez que você comprar o carro, tá? Levem em consideração que muitas aldeias você tem os acessos aos principais serviços de saúde, tem sempre supermercado perto, talho, escolas, isso sempre vai ter. Mas a distância entre a sua casa e o seu trabalho pode ser um fator muito importante para vocês determinarem o volume de gastos que vocês vão ter mensalmente. Um ponto que eu friso para o pessoal que me procura é que aqui não é como no Brasil, onde as pessoas estão acostumadas a que a empresa tenha a despesa com o transporte do funcionário por conta da empresa. Aqui isso não ocorre, então vocês têm que pôr na ponta do lápis de que vocês vão ter que gastar do bolso essa locomoção, seja por transporte público ou seja pelo veículo próprio de vocês. Um outro fator que eu falo que tem que ser muito bem pensado,
são para aquelas famílias que têm crianças com idade inferior a 3 anos. Aqui se observa em grandes partes dos distritos uma dificuldade em vaga para a creche pública de crianças dessa idade. A partir dos 3 anos você tem uma maior facilidade. No entanto, com idade inferior, eu vejo pessoas que ficam na fila por muito tempo. E ficando nessa fila, você vai ter necessidade de quê? Ou de encontrar uma ama, ou de encontrar uma creche particular, que o valor não é barato, ou mesmo de que você ter que ficar em casa e o seu companheiro ou companheira ter que trabalhar. E quando isso ocorre, pessoal, o valor fica pesado para uma pessoa sozinha sustentar. Eu vou falar por que isso, tá? O volume de gastos mensal médio de uma família, com certeza vai variar, né? Mas eu vou colocar aqui num papel de pão um número aproximado. Então, como ordenado mínimo, quando a maioria chega aqui, hoje na gravação desse vídeo, o valor é de 760 euros. Então, vamos considerar que vocês paguem um arrendamento de 500 a 600 euros no T2 para uma família com 4 pessoas. Então, vocês têm que considerar que vai gastar água, energia, alimentação, produtos de higiene, internet. Então, vamos colocar 20 de água, 50 de energia, mais 40 de internet, 300 a 400 de supermercado, já juntando com os gastos com higiene e talho. E mais esse arrendamento que eu mencionei para vocês, somando isso, pessoal, no papel de pão, que a gente costuma dizer, já passou de 1.000 euros. Então, como que uma pessoa, ganhando um ordenado mínimo, vai conseguir manter a longo prazo essas despesas de 1.000 euros? Então, fica difícil. Dentro desse planejamento que vocês vão fazer ainda no local de origem, considerem que se porventura, mensalmente, até esse meu companheiro arrumar um emprego, eu vou ter que usar esse meu recurso particular, porque eu ainda não estou trabalhando, 300 euros mensal durante quanto tempo? Né? Então, quanto tempo o meu companheiro ou a minha companheira vai poder ficar em casa sem trabalhar até que essa vaga da creche saia? Então, assim, parece bobagem falar isso, mas não é, pessoal. É crítico. Então, quando vocês veem, quando a gente migra, esse processo é muito difícil. Hoje, atuando com relocation, eu já falei com muitos senhorios. E é bem normal eles perguntarem, tem crianças pequenas? Qual é a idade dessa criança? Eles têm parentes aqui? Tem alguém que vai ficar com essa criança para o casal trabalhar? Porque eles precisam ter segurança de que o valor que vocês estão trazendo do país de origem de vocês é suficientemente para pagar renda, calção, comprar os utensílios domésticos que vocês precisam uma vez que você chega numa casa nova em que não tem nada, nem copo, nem prato, nem talher. Então tudo isso vocês precisam gastar e esse gasto é imediato para vocês se virarem no início, né? Então vai existir um gasto. Nem sempre o imóvel que vocês encontram quando chegam é totalmente mobiliado e vai existir um gasto inicial mais forte. Eu vejo algumas pessoas que fazem o planejamento e comentam, Dark, eu estou considerando que meu gasto mensal vai ser entre 1.000 e 1.200 euros. Então eu estou levando 6 vezes esse valor. É suficiente? Como que eu vou dizer se é suficiente? Porque eu não sei se durante o final de semana essa família vai querer passear, se ela vai querer comer um churrasco, uma pizza, vai querer levar as crianças para turistar em outra cidade. Então, tudo isso depende do que você está disposto a abrir mão quando chega, até que tudo esteja bem estabelecido. Então, quando eu vejo algumas pessoas comentarem, olha, deu certo para mim, eu vim com 3.000 euros, 2.000 euros, mas essa pessoa era sozinha. O que deu certo para ela não necessariamente vai dar certo para você. Lógico, eu sempre falo, eu vou torcer para que todo mundo dê certo, para que tudo flua, mas quando você vem com recursos financeiros pequenos ou limitados e que não abrange todo esse estudo, esse risco de porventura demorar para arrumar emprego, para que esse recurso entre mensalmente estabelecido, se você vai trabalhar com recibos verdes. Então, assim, ponham tudo na ponta do lápis, os riscos e uma reserva de emergência. Por que eu falo dessa reserva de emergência? A gente nunca sabe quando pode ficar doente,
A gente nunca sabe quando vai ter que ficar de baixa, aqui que a gente chama, né, que é um atestado médico. Então, por exemplo, no Brasil, tô tirando isso como parâmetro, tá, pessoal? As pessoas, quando estão de atestado médico, a empresa acaba por arcar e pagar para esse colaborador até 15 dias de atestado quando ele fica. Então, ele recebe quando ele comprova de que está doente. Aqui é diferente. A baixa não é paga pela empresa, ela é paga pela Segurança Social e os valores são diferentes. Então, quando eu falo da reserva, é porque mesmo os serviços públicos não é 100% gratuito. Você acaba pagando uma coparticipação, uma consulta médica, o remédio. Então, nós que trazemos crianças ou temos um idoso que requer um cuidado maior, que gasta mais com medicação, temos que ter essa reserva para uma necessidade, entende? Outra coisa que eu sempre falo, que eu até fiz uma anotação aqui, é quando você projeta viver em Portugal e busca uma qualidade de vida em relação à segurança do país, à tranquilidade, algumas pessoas chegam e falam assim, não, eu vou encontrar emprego rápido e vai ser necessariamente na minha área, lá no Brasil eu ganhava X, Y. Entendam que quando vocês chegam, nem sempre a gente consegue se estabelecer na mesma área que trabalhava no país e que a gente acaba começando por baixo, é uma vida nova, né? É um aprendizado, então acaba trabalhando em indústrias ou mesmo em vendas ou em faxina ou em supermercados. E isso faz com que você ganhe um ordenado menor e que à medida que você vai se estabelecendo no país, você vai aumentando o seu capital. Outra coisa é que quando a gente está no Brasil ou em outro local, nós pensamos assim, olha, eu vou levar 40 mil reais, só um exemplo. Parece ser muito dinheiro, mas na verdade, quando você converte em euro, literalmente você fica 5 vezes mais pobre, pelo menos, de 5 a 6 vezes, né? Então esse valor é muito reduzido. Então você chega no país, não tem fiador, ainda não tem emprego, algumas pessoas trabalham de forma remota, isso auxilia na procura pelo imóvel quando chega aqui, mas inicialmente vocês vão ter um bom desembolso em relação à renda, à calção e comprar a mobília e eletrodomésticos para que vocês vão se virando no início. Então, esse gasto tem que ser computado e o planejamento é fundamental para vocês virem e realmente ficar. Se isso não for feito, realmente, pessoal, é o que muitos acontecem. Você é um forte candidato a voltar. E quando isso ocorre, você volta frustrado e diz que agora eu ainda estou pior do que quando eu fui, né? Porque eu usei parte dos recursos que eu juntei, que eu uni, que a gente guardou, a poupança, eu vendi um carro. Então você fez todo um projeto de vida e ele foi por água abaixo, pois não era o suficiente. Então eu oriento algumas pessoas quando elas estão com um recurso um pouco menor, eu falo, olha, será que não é o momento de vocês aguardarem mais um pouco, se preparar melhor e vir mesmo de forma que vocês aguentem esse processo inicial, né, que é muito difícil. Esse processo que eu falo de imigração é difícil porque nós chegamos aqui e não temos rede de apoio, a gente não tem família, nós mudamos um fuso horário, a primeira semana é mesmo muito difícil, as crianças chegam num país onde a língua é semelhante, mas muitas coisas acabam por mudar, então tem uma adaptação, nós estamos longe dos amigos, dos parentes, mudamos toda a nossa rotina. Então, essa fase inicial é bem difícil e que por isso você não quer se privar de algumas coisas, façam o planejamento financeiro. Partindo disso, as coisas vão fluindo e vai acontecendo de forma mais agradável. Tá? Então, eu espero que essas informações tenham ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam
compartilhem para que essas informações cheguem ao maior volume de pessoas que estão planejando vir para Portugal. E estarei sempre aqui para o que vocês precisarem, para tirar alguma dúvida, pode nos procurar nas redes sociais, também pelo WhatsApp, estarei sempre aqui. E contem conosco sempre. Um abraço, fiquem com Deus.